Olá, estamos começando mais um programa Influenciadores, que tem a produção da equipe de jornalismo da editora Ser Mais, e é a editora que publica o maior número de títulos de coaching do Brasil. Nós publicamos também a revista Coaching, que é a única revista impressa sobre o tema, dentro do tema coaching no Brasil, e a gente fala também de outras coisas de desenvolvimento pessoal e profissional na revista. Tenho um prazer especial hoje de ter um mestiço japonês aqui comigo, o Sérgio Torrean, que participou do livro Team Leader Coach conosco. O Sérgio tem uma história muito interessante, passou 6 anos no Japão, foi DKSEG, eu acho que isso dá uma experiência muito grande, e na volta ao Brasil se dedicou à atividade de coach e hoje executa um trabalho muito interessante, é sobre isso que a gente vai falar. Sérgio, conta um pouquinho aí rapidamente dessa tua experiência de DKSEG e como é que isso influenciou a tua carreira e como é que isso ajuda no teu trabalho aqui com os teus coaches no Brasil. Bom dia, agradeço aí a participação, tá? Bom, a minha história é um pouco curiosa. Eu fui para o Japão ainda novinho, né? Fui para trabalhei como operário no Japão durante 6 anos. Lógico, não fiquei direto no Japão, tá? Mas chegou um ponto em que eu sentia falta da cultura brasileira. Minha família também é daqui, né? E o Brasil, apesar de todas as dificuldades, é o melhor país do mundo para se viver, tá? Então chegou um ponto, falei, poxa, quero voltar para o Brasil, quero seguir carreira lá. Voltei, olha que interessante, né? Em 2003, como tinha aquela coisa do boom das certificações da área de TI, eu comecei a estudar na área de tecnologia da informação. E investi muito dinheiro, né? Praticamente 60% do que eu juntei, eu investi nessa área. Tá, e o que foi interessante é que eu fiz as certificações, inclusive certificação Microsoft, tudo. Até hoje eu tenho a credencial, mas eu entrei para a área e eu não me sentia bem na área. E uma coisa que faltou para mim foi autoconhecimento. Hoje eu vejo, com a minha formação de coaching, que eu não tenho nenhum perfil. Tá? A gente fala do perfil analítico para uma área de TI. Então, durante muito tempo eu patinei, tá? Até que o meu ex-patrão, o Ad Cesário Lange, ele chegou e falou para mim, Sérgio, você não tem perfil para lidar com máquina, você tem perfil para lidar com pessoas. E vamos montar um RH? Eu falei, nossa, o que é isso? Eu nem sabia o que era RH, né? Aí ele falou, não, fica tranquilo que eu vou pagar alguns cursos, né, algumas formações para você. E eu ainda fui resistente, né, porque eu tinha investido muito dinheiro em TI. Aí eu falei, olha, eu vou ficar uns 2, 3 meses, tá, para ajudar a estruturar a área e depois eu volto para o meu foco. Estou até hoje na área de pessoas, né? E foi interessante que eu tive um crescimento muito rápido na carreira, tá? Porque eu me encaixei na área, mas um crescimento muito técnico. Então, 2004, 2005, 2006, 2007, eu fiquei mais ou menos 3 anos como analista de RH e não crescia mais. Né? Muito técnico, entendia tudo de subsistema, mas a questão de relacionamento com pessoas, negociação, tinha uma dificuldade muito grande. Até que a diretoria reconheceu o esforço que eu tinha, apesar de estar patinando, mas sempre fui uma pessoa esforçada, aprendi muito no Japão, né, com relação a isso. E até que a diretoria ofereceu coaching para mim. Processo mais formação, isso em 2007. E aquilo foi um marco da minha vida, não só minha vida profissional, minha vida pessoal também. Né? E eu fiz o processo, foi um processo assim, no começo foi um impacto muito grande, tá? Porque eu tinha muito problema de ordem interna. Eu sempre achava que todo mundo era culpado pelos meus problemas, menos eu. Tá? Então o coach me ajudou a o quê? A primeiro me conhecer. Aí eu comecei a conhecer mais o meu perfil. Eu tenho um perfil mais criativo e um perfil mais focado em resultado. Só que eu estava numa área... Você vê por que eu não deu certo em TI? Porque não era meu perfil. Aí com o coach eu comecei a entender, embora que já estivesse na área de recursos humanos. Tá? Então,
foi o primeiro passo, o autoconhecimento. A segunda parte, que foi a parte mais importante, foi o quê? Trabalhar as crenças limitantes. São aquelas vozes, aquela rádio interna que nós temos, que fala que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. É aquela coisa, poxa, eu quero ser diretor da empresa, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor, e tinha aquela crença limitante muito forte que dizia que eu não ia conseguir. E era interessante que tinha aquela coisa, eu quero vencer, mas tinha uma coisa que eu não acredito que vou vencer. Tá? Então, eu trabalhei muito a questão da ressignificação de crença e inteligência emocional. A partir daí, a nossa empresa, quer dizer, eu como analista fui promovido para coordenador de RH. Depois de coordenador para gerente foram 11 meses. Tá? E com o coaching, com todo esse desenvolvimento que eu fiz, eu descobri que eu não tinha perfil para seguir carreira numa empresa, e sim para ser empreendedor. Foi muito interessante. Essa história tua acabou fazendo com que você sentisse na própria carne essa necessidade da pessoa se conhecer e de fazer o que gosta, né? O que tem tendência. Você acha que isso te ajudou realmente? Pessoalmente, você já disse que ajudou, mas com os teus coaches hoje, você usa um pouco dessa experiência, você tem um pouco dessa história para contar para eles? Bom, totalmente. E quando nós trabalhamos a fase de autoconhecimento, que é a primeira fase da característica dos nossos processos, né? São 5 ou 6 avaliações. A carreira são 6, para você ter uma ideia. Tá? Então, nós trabalhamos muito a questão do autoconhecimento. Tá? Porque é normal você chegar em empresas e você ver aquele perfil muito comunicador, tá? Muito expansivo, trabalhando, por exemplo, numa área contábil e fiscal. Tá? Aquele perfil que está ali em cima do computador, mexendo com nota, mas ele é extremamente comunicador. Então, vi vários casos assim. Tá? Não que o profissional seja um péssimo profissional. Ele consegue até exercer um bom trabalho, mas dificilmente, tá? Isso por experiência. Não estou falando de teoria, estou falando por experiência. Tá? Dificilmente ele vai conseguir alcançar uma alta performance. Por quê? Está ligado muito à questão de autoconhecimento, tá? E o encaixe no cargo correto. Tá? Então, sem autoconhecimento é super difícil. Sérgio, hoje a tua empresa trabalha na área de coaching e você tem feito algum trabalho aí, eu acho que para uma situação brasileira de hoje é extremamente importante e deve ter um mercado muito grande, que é a gestão de crise, né? Isso. Fala um pouquinho mais sobre gestão de crise, como é que você está fazendo isso hoje nas pequenas empresas? Bom, hoje o meu carro-chefe é coaching de empreendedorismo. E é interessante que existe um boom de empreendedorismo do Brasil hoje. Né? Muita gente quer ser empreendedor, mas é o que eu chamo muitas vezes do empreendedor operário. Tá? Por exemplo, você tem aquele cabeleireiro que ele corta cabelo muito bem num shopping, num salão ali um salão refinado, tá? E ele começa a despertar aquela ideia do quê? De ser empreendedor, tá? Só que ele sai do shopping, aí ele abre o negócio dele e ele vem com apenas o conhecimento técnico. Muitas vezes ele não desenvolveu competências empreendedoras. E aí começa a ter dificuldade, tem dificuldade de planejamento, que tem só a visão local, a visão técnica, tá? É aí que o coaching entra, para quê? Para ajudar esse empreendedor, tá? A ampliar a visão e, lógico, desenvolver competências empreendedoras. Tá? Não só na questão do empreendedorismo, também como na questão de carreira. Então, toda essa crise que está passando, tá, que o país está passando, então as pessoas começam a procurar mais. Né? Poxa, eu preciso melhorar, eu preciso crescer dentro da empresa, dentro da carreira, tá? Porque esse clima de instabilidade na economia gera uma instabilidade e até uma certa preocupação com relação à carreira. Tá? Mas quando você fala em gestão de crise, não é a crise econômica que está afetando a empresa, você também tem a crise de gestão da empresa, não é isso? Também a estrutura e etc. Né? A própria crise econômica gera a crise de confiança. Tá? Então, isso daí é afetado em todos os níveis da economia. Tá? Então, a empresa ela pode estar até bem, mas ela já está preocupada que daqui 3, 4, 5 meses ela pode não vender ou a economia pode cair mais. Tá? Então, o que acontece? Você cria um clima de instabilidade no qual o coaching entra para quê? Para fazer esse trabalho de estabilização do clima. Tá? E principalmente
questão da gestão de pessoas, tá? Porque não adianta, tá? A base de pessoas é a coisa mais importante de uma empresa, tá? Base de pessoas, depois um processo interno, processo externo, que é de cliente e financeiro, tá? Então não adianta também a empresa querer investir, vou só investir em marketing, em vendas, em publicidade, se a base de pessoas não está legal, tá? Então o trabalho de coaching ajuda nessa questão de você fazer essa integração da base, tá? Não a adianta. Gestão de crise, no caso, como eu disse antes, não é só a gestão da crise financeira, de demanda de mercado, que o mercado realmente apresenta problemas hoje, mas quando você fala em gestão de crise numa empresa, tem a ver com essa parte organizacional, de clima, o ambiente de trabalho, né? Quem sabe até a estrutura da empresa. Às vezes a empresa tá inflada de um lado e tá faltando gente para fazer determinadas coisas de outro lado, né? Ela está capenga. A tua análise para fazer o processo de gestão de crise leva em conta todos esses aspectos? Leva sim. A primeira coisa que nós fazemos é entender a cultura da empresa, tá? Então não adianta a gente colocar algum processo de coaching, seja em grupo, individual específico, tá? Se nós não mapearmos a cultura. O que é a cultura da empresa? É o jeitinho da empresa trabalhar. Tá? Então, nós cercamos todos os pontos, fazemos o mapeamento da cultura, entendemos a cultura, depois montamos programas específicos de acordo com a necessidade da empresa. Tá? Então, a cultura é muito mais importante até que a própria estratégia. Isso nós fazemos não só em processo de coaching, antes de começarmos qualquer processo, mas a nossa empresa também atua com assessoria empresarial. Então, é importante entender a base cultura, tá? Mas sempre começando com pessoas, não tem outro jeito, tá? Isso já foi falado em vários livros, em várias teses, de que empresas felizes, elas rendem melhor, elas ganham muito mais dinheiro do que empresas no qual o clima está rachado. A gente vê isso muito no futebol, né? Você tem um time de 11 jogadores, 11 craques, mas o negócio parece que não rola, não dá liga, porque existem problemas o grande problema, tá, nas empresas são ego e vaidade, é não querer aceitar, né, é ser resistente. Quanto mais flexível o seu profissional, e as empresas também têm uma cultura mais flexível, ela tende a ganhar mais, a render mais, tá? Eu sei que você trabalha também com coach de carreira. Quando a gente fala em coach de carreira, você tem focado mais hoje a pequena empresa e aí entra em todo esse processo de gestão de crise, você também acaba pegando a necessidade de cada um e trabalha a carreira de cada um, ou você também executa o trabalho de coach de carreira independentemente desse trabalho da gestão de crise? O coaching de carreira, na verdade, são mais para pessoa física, tá? Então, são pessoas que também estão patinando, tá? E o engraçado, isso é da cultura do brasileiro, tá? O brasileiro, ele passa dificuldade na carreira, o que ele começa a fazer? Não, vou fazer mais um curso mais técnico, vou fazer um curso de projeto, vou fazer um curso de Excel avançado, tá? Só que uma coisa que trava a carreira da pessoa é a questão da inteligência emocional e crença, tá? Se ela não trabalhar internamente os problemas que ela tem, as crenças limitantes, os lixos, né, que todos nós em alguma intensidade tem, não adianta nada, vou fazer mais uma faculdade, vou fazer mais uma pós-graduação, não vai adiantar nada, tá? Eu tenho que trabalhar internamente, tá? Sem autoestima, nós não somos nada, entendeu? Vocês podem perceber, aquele dia que a autoestima está lá em cima, parece que tudo conspira a nosso favor. Tá? Agora, quando a autoestima está lá embaixo, quando você sente que não está legal, não adianta você ter planejamento de carreira, análise SWOT de carreira, se eu não estiver bem, se não estiver íntegro comigo mesmo. Eu sei que você está desenvolvendo um trabalho bom, que o mercado está reconhecendo, inclusive a tua empresa ganhou alguns prêmios aí. Conta um pouco desses prêmios que vocês ganharam nos últimos anos aí. Bom, vamos lá. Esse ano realmente foi um ano surpreendente, um ano muito bom para a Torrean e Mura. No meio do ano ganhamos o prêmio Top of Business,
tá? Por questões de empreendedorismo, apoio ao empreendedorismo nacional. Depois, logo em seguida, o Prêmio Quality Brasil 2015, também por ações empreendedoras. Tá? Nem eu sabia, nós fomos um dos pioneiros na questão do coaching e empreendedorismo no país. Tá? Isso é a informação que eu recebi da instituição. E o Prêmio Quality 2015 Diamante, que é uma categoria acima. Inclusive, a gente vai receber o comunicado, já que a gente foi condecorado com essa premiação, e no dia 10 de dezembro nós vamos receber. A equipe vai estar lá aqui em São Paulo, no caso, para receber esse prêmio. Né? E tudo isso aconteceu, eu estava falando numa palestra ontem. Não é uma coisa que foi porque esse ano tudo mudou, tudo conspirou a favor. Não, já existia um trabalho forte, tá, de planejamento estratégico desde 2009. Tá? Inclusive, eu tenho, da empresa Torrean Imura, eu tenho meus planos para 2022. Tá? Tudo baseado no quê? Na essência da empresa, na filosofia da empresa. Missão, visão e valores. Nós temos o nosso Balance Scorecard. Tá? Então, temos toda a filosofia orientadora em estratégias organizacionais. Até 2022 eu tenho tudo planejado. E aquela coisa, planejamento é para acertar tudo? Não, você não vai acertar tudo. Tá? Mas você erra menos e você tem um direcionamento. Então, não foi de agora. Isso é um planejamento já desde 2009. Bom, se ter uma empresa bem sucedida é um aval para o trabalho que você executa, porque realmente o coach que não tem sucesso no teu trabalho, na sua empresa, ele acaba transferindo ou demonstrando para o coach que ele não tem segurança, ele não está preparado. Se a empresa se o negócio dele não vai bem, como é que ele pode arrumar a carreira do outro, né? É uma coisa meio conflitante aí. Você faz palestra em que área? Faço palestras sobre coaching, sobre recursos humanos, sobre tendências de mercado. Nós também temos uma atuação muito forte, temos o coaching de alta performance em vendas e também temos o treinamento de alta performance em vendas com técnicas de coaching e PNL. Tá? Então, nós abrangemos várias áreas, inclusive temos agora, não estreamos ainda, mas o coaching para a terceira idade, mas a estrutura já está toda montada. Você não tem nada a ver comigo, né? Isso aí você não está falando. Não vim ainda. Quando você falou aí do empreendedorismo, se você tá numa gestão de crise, mas você sente que, por exemplo, a empresa não está bem, a empresa não está... O dono não tem muito a ver com a empresa. Você falou que você mexe muito com as características pessoais, crenças limitantes, etc. Você já pegou algum caso em que você sentiu que a empresa não vai bem porque o sujeito está num negócio errado, ele não está bem casado com o negócio dele ou não? Já enfrentamos situações assim, inclusive estou atendendo um casal de empreendedores, né? Olha que interessante. Os dois, marido e mulher, são perfis muito analíticos. Eles estão começando, tá? Eles estão passando por um pouco de dificuldade. Então, eu já percebi isso, tá? No processo, entendeu? Então, precisa estimular um lado mais ação e resultado. Então, o que nós implementamos para eles? Ferramentas para quê? Para ajudar a ação. E o coaching, no processo, o quê? Estimular a ter ação. Porque o perfil analítico, ele já é mais cauteloso, então ele vai pensar várias vezes antes de tomar uma decisão, só que você sabe, né? Para uma área comercial que eles vão ter que vender, time comercial, quem? É foco no resultado, ação e comunicação, para você gerar relacionamento. Então, nós identificamos, tá? A não ser que, igual uma vez, também peguei um empreendedor, tá? Ele tem a empresa dele, construção civil, e eu perguntei para ele, né? Você ama essa área? Ele falou, não, eu amo dinheiro. Então, aí já começa errado, tá? Porque empreendedorismo não é uma questão de profissão, tá? Empreendedorismo é uma questão de paixão. Então, é importantíssimo você amar aquilo que você faz, tá? É a mesma coisa, hoje eu sei fazer a gestão de uma empresa, tá?
Agora, coloca eu, apesar de ser descendente de japonês, coloca eu para vender peixe. Eu não gosto de peixe. Então, na hora de vender, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Por mais que eu saiba o conhecimento técnico do produto, eu não vou ter coerência, eu não vou transmitir a paixão. E a venda começa com relacionamento, tá? E principalmente você ter coerência. Realmente eu amo o que eu faço, vou transmitir coerência, senão fica uma coisa mais artificial. E o cliente, tá? A gente está vendo a era do consumidor hoje, ele tem várias opções, ele percebeu o quê? Uma insegurança, ele não vai comprar de você. Bom, nosso programa está terminando. Eu quero, como programa de influenciadores, que você dê uma última mensagem para os profissionais e empreendedores com relação... Você já falou muito de amar o que se faz e ter tesão pelo negócio, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas dá uma fechada nessa tua filosofia aí que você acabou misturando. Todo o teu histórico de Decassegues, com certeza, tudo que você aprendeu na cultura oriental e o que você está vendo no Brasil de hoje com o teu trabalho. Bom, a questão do empreendedor, como eu falei, né? Você tem que ter paixão, tá? O empreendedor brasileiro... ele tem o foco muito no emocional, tá? Muito na paixão. Agora, o que falta é o quê? Estratégia de planejamento. Tá? O brasileiro tem essa dificuldade de planejar. Tá? Ele pensa, poxa, mas daqui 2 anos, 3 anos, né, para que eu vou fazer esse planejamento? Só que se você não morrer, daqui 2, 3 anos chega e vai passar rapidinho. Né? 5 anos passa rapidinho. Então, o que é você alinhar a questão de paixão, que é fundamental, tá? A questão do autoconhecimento, mas também uma questão mais pragmática, que é a questão do planejamento. Você tem que fazer planejamento, tá? Porque o que eu vejo de empreendedor que está passando por graves problemas agora é por quê? Porque não planejou há 3, 4 anos atrás. O planejamento geralmente não vai estourar agora. Não vou planejar, tudo não vai surtir efeito nada agora, mas você pode ter certeza. Daqui 2, 3 anos, 4 anos, você vai sentir na pele essa dificuldade, tá? Então é misturar o quê? É a questão de amor com o que faz, tá? Tem que ter tesão pelo negócio, tem que ter paixão, mas a questão de planejamento. Isso é fundamental para a vida do empreendedor, para a vida do profissional de carreira, seja quem for, tem que ter planejamento. Isso o brasileiro, infelizmente, ele tem essa dificuldade, né? Agradeço ao Sérgio Torrean, desejo que esse sucesso continue. E a gente daqui a pouco está com uma outra entrevista. Muito obrigado. Tá, obrigado. Olá, eu sou JB Oliveira. Quero convidar você para assistir ao nosso programa Conversando com São Paulo pela TV Geração Z. Conto com você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ.
Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores de produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. Então vamos. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bom selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Estamos começando mais um programa Influenciadores, que tem a produção da equipe de redação de jornalismo da editora Ser Mais, editora que publica o maior número de títulos de coaching do Brasil e publica a revista Coaching. Eu tenho o prazer hoje de trazer o Ivan aqui, que eu sei que nós vamos ter uma conversa muito gostosa, porque falar de coaching... O Ivan participou conosco do livro Coaching Esportivo e Saúde. Até eu queria comentar com você, Ivan, quando a gente foi lançar o livro, o conceito de coaching esportivo era um conceito que já existia. Mas o americano usa o wellness, a saúde, e ampliou esse conceito, né? Porque, na verdade, esporte sem saúde acho que não funciona. Saúde sozinho ajuda muito, e saúde com esporte é a solução mágica para tudo, né? Me conta um pouco dessa tua história, dessa tua evolução de personal trainer, onde você viveu a necessidade dos teus... Na época não eram nem coaches, mas eram as pessoas que você orientava, né? E isso deve ter influenciado muito a tua carreira hoje de coach, mais voltado para essa área de performance, alta performance, etc. Sem dúvida, Maurício. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um super prazer estar aqui. De fato, foi bem isso que aconteceu mesmo. Eu, quando entrei para cursar a Faculdade de Educação Física, eu gostava muito de esporte, né? E logo no primeiro trabalho que eu tive na área da educação física, que foi bem já no segundo ano de faculdade, eu descobri que a gente tinha que gostar de gente. E em torno do ano de 2000 para 2001, eu era um técnico, eu era um cara que preparava pessoas tecnicamente, fisicamente. Só que eu comecei a perceber que a grande maioria das pessoas com quem eu trabalhava, elas não... primeiro que elas não investiam o tempo e a energia necessárias para gerar as transformações físicas que elas queriam, mas, ao mesmo tempo, elas estavam produzindo resultados existenciais muito interessantes. Por exemplo, depois de 2, 3 sessões de treino, mesmo que a pessoa não tivesse emagrecido nada, ela já mostrava um acréscimo de autoestima, já vinha treinar com roupas mais leves, mostrando mais o corpo. E aí me deu um estado, eu falei, putz, eu preciso entender o que está acontecendo nesse músculo aqui, não mais no glúteo, no bíceps, etc., né? Preciso falar mais com o cérebro das pessoas do que com os músculos. E aí eu fui procurar, no Brasil ainda não tinha nenhuma formação de coaching aplicada ao fitness, ao esporte, eu fui procurar formações fora do Brasil. Quando eu voltei, eu tinha a ilusão de que eu ia pendurar uma plaquinha de coaching na porta de um escritório e as pessoas iam entrar. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer coaching dentro das minhas sessões de personal training, né? E aí eu comecei a entender que... eu trabalhei com alguns atletas, ainda trabalho atletas de alta performance, mas eu comecei a entender que as pessoas enfrentavam desafios gigantescos. Então, por exemplo, um atleta olímpico ele tem uma Olimpíada a cada 4 anos.
mas muitas das pessoas com quem eu trabalho, elas têm uma Olimpíada na vida a cada semana, né? A pessoa que está, por exemplo, tentando aderir ao hábito de fazer exercício, ela está tentando fazer uma coisa heróica, né? 40 anos sedentário e vai entrar para de uma hora para outra vai começar a fazer exercício 4 vezes por semana, é uma coisa heróica. Então eu comecei a entender que eu precisava de um conjunto refinado de habilidades de comunicação para começar a acertar de propósito e não acertar sem querer. Né, para que as pessoas pudessem entender que mágica é essa que tem no encontro do personal trainer com o cliente, que ajuda o cara a produzir resultados importantes na vida, mesmo que não sejam físicos, e acertar de propósito. Né? O que a gente pode fazer aí? Aí eu fui descobrindo no coaching um conjunto refinado mesmo de habilidades de comunicação, e muito mais do que uma ferramenta, eu descobri que o coaching é um mindset, é um jeito de pensar a comunicação e um jeito de me relacionar com as pessoas. E a partir daí o meu trabalho ganhou, mesmo como personal trainer ou como coach, depois eu fiz uma formação aprofundada em hipnose, então ele ganhou uma direção nova, né? Uma direção que está mais apoiada no desenvolvimento das pessoas, principalmente na parte mental e emocional, do que só no desenvolvimento físico. E hoje você está trabalhando mais como coach, está atuando mais como coach, menos como personal. E como é que você está... Quais são os teus clientes hoje? Ainda é o pessoal ligado ao esporte, que tem necessidade de uma orientação psicológica, mental, como você disse, ou você está pegando cliente de outras áreas também? Você tem ficado mais nessa coerência da relação esportes, desafios, dificuldades e atividade de coach? Hoje, para falar a verdade, estou num momento bem de transição de carreira. Né? Eu completei recentemente 19 anos de trabalho como personal trainer e de mais ou menos 2 anos para cá eu venho tentando reduzir a minha agenda com o trabalho de personal trainer para poder fazer outras coisas, para poder atingir um número maior de pessoas. Escrevendo livro, entrando para o mercado agora de palestras corporativas, falando sobre qualidade de vida, performance, felicidade, que é hoje, na minha opinião, a moeda de maior valor nas empresas, na vida das pessoas. Todo mundo quer ser feliz, né? E a felicidade já tem um corpo denso, científico mesmo, que pesquisa isso. Então eu tenho hoje, a minha clientela é bastante misturada. Eu tenho desde atletas de altíssima performance, eu cuido hoje, por exemplo, de uma atleta que está entre as 50 melhores do mundo no skydiving, né, que são saltos de paraquedas com 200 paraquedistas fazendo formações. Recentemente eu fiz um trabalho com a equipe brasileira, a Seleção Brasileira Feminina de Voleibol Sentado, para os Jogos Parapan-Americanos, né, um trabalho de performance, de incremento de performance. Tenho feito bastante coaching. O pessoal que me procura para coaching, isso aqui é engraçado, o pessoal que me procura para fazer um trabalho de coaching, até mesmo de hipnose, eles chegam às vezes com uma determinada queixa. E quando a gente explora a queixa, ela acaba indo ou para a questão da carreira, então são pessoas que estão fazendo opt-outs de carreira, pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, ou então vai para relacionamento. Né? Dificilmente é o life coaching puro, é aquela coisa de você ajudar a pessoa a criar hábitos e etc. Então eu tive que dar uma estudada também pesada nisso, e hoje isso está tudo muito misturado. Né? Eu tenho desde aquele atleta da vida, que é aquele cara sedentário, que só vai treinar se eu for na casa dele, se eu emprestar aquela energia invisível para ele fazer alguma coisa, e eu tenho atletas do esporte, cujo trabalho é menos físico e mais o trabalho mental mesmo, o trabalho de preparação mental e emocional também, né? Para que o atleta possa entrar e desempenhar o melhor. Aliás, quando a gente fala de performance, o termo performance para mim, ele significa muito você poder desempenhar o seu melhor ou superar o seu melhor na presença de pressão ou de condição adversa. Então esse é o termo performance que eu uso para o meu trabalho, e é assim que funciona. Ivan, na verdade, a terminologia do esporte e o que acontece no esporte tem muito a ver com a nossa vida, né? Sim. Veja o conceito de time, por exemplo. A gente usa a expressão time. A empresa vence se o time for bom. Isso a gente roubou do esporte, aquele conceito do esporte. Que outras analogias existem entre a performance esportiva, a alta performance esportiva e a vida do profissional, do executivo, ou até na vida pessoal mesmo, do life coaching? Putz, excelente pergunta, olha só. Eu acho que em vários aspectos a vida imita o esporte imita a vida. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a necessidade de desempenhar numa competição esportiva num nível altíssimo, ou seja, você tem necessidade de performar, a estrutura que você tem de
preparação para isso, principalmente a estrutura mental, a estrutura emocional, ela é muito parecida com a estrutura que você tem, por exemplo, quando você é um empreendedor, quando você está desenvolvendo, por exemplo, uma startup e você vai ter que fazer um pitch de venda para um investidor para ele poder investir na tua startup. Então, existem estruturas muito parecidas. Uma outra coisa também que o esporte e a vida têm em comum é que vacilou, você perde. Né? Quer dizer, o esporte e a vida necessitam que você esteja o tempo todo presente. Você perde de 7-1 até, né? Perde de 7-1, exatamente. pode ser de 7-1. Então, a vida e o esporte, nesse aspecto, eles não perdoam. Né? Se você vacilar, você perde o jogo, você perde a batalha. Né? Então, acho que essa estrutura ela se reflete, não sei se foi o esporte que imitou a vida ou se é a vida que imitou o esporte, mas em muitos textos que a gente lê sobre preparação mental para esportistas, ou muitos textos que a gente lê sobre preparação emocional e mental para empreendedores, para líderes, se você tirar a palavra líder e colocar a palavra atleta, o texto fica perfeito, ou vice-versa. Se você tem um texto sobre coaching esportivo, se tirar a palavra atleta, colocar a palavra empreendedor, a palavra gestor, a palavra líder, a palavra executivo, o texto também muitas vezes fica perfeito, então as estruturas funcionam muito parecidas. Na verdade, a vida a gente acaba usurpando alguns termos, né? A gente usurpou esses termos do esporte, a gente usurpou alguns termos da arte da guerra. Se você pegar hoje, o esporte usa termos militares e a gente usa na nossa vida termos militares. Então você tem estratégia, é um termo militar. Você falou em batalha, a batalha é militar, a despeito de qualquer jogo ser uma batalha efetivamente, mas o termo veio de lá. A gente usa o conceito, falei estratégia, de tática. Tática é a mesma coisa, também é um termo militar. Perfeito. Isso pode nos levar a entender um pouco melhor o que você disse, porque, primeiro, a vida é uma guerra mesmo, né, Ivan? Em todos os sentidos, né? E vencer as batalhas é importante, porque senão você não ganha a guerra. Esse conceito todo do esporte, você acha que, usando essa terminologia, usando essa tua experiência, fica mais fácil a comunicação? Porque a hora que você começa a falar de coisas mais complicadas, do coaching, o pessoal fala, puxa, primeiro, pouca gente ainda sabe o que é coaching, né? E a gente tem feito um trabalho grande. A Editora Ser Mais está divulgando através de livros, de redes sociais, da revista. Nós achamos que a gente tem uma missão de fazer isso, porque muita gente se preocupou em formação de coach, e aí você pega um mercado que não sabe o que é coach e não demanda. Tirando o fato de que Jack Welch, há 15 anos atrás, falou que o executivo, que no futuro o executivo que não fosse um coach, estava fadado ao fracasso, né? Então, essa comunicação, a hora que você usa os exemplos, fica mais fácil. O pessoal acredita mais no que você está passando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu tenho percebido a respeito do coaching, né, eu conheço excelentes coaches, e o que eu tenho visto é que o coaching ele está deixando de ser um pouco a parte conceitual, ou seja, as pessoas estão deixando um pouco de lado, até algumas formações estão deixando um pouco de lado a parte conceitual do coaching, que é a que mais interessa, que é justamente aquela que toca as pessoas, e estão carregando demais no ferramental. Então eu conheço ótimos coaches, mas que não começam um trabalho de coaching sem fazer meia dúzia de avaliações com aquela equipe e vão trabalhar em cima daqueles resultados das avaliações. Eu não estou aqui condenando as avaliações, mas eu estou enxergando que a parte conceitual está sendo preterida em função da parte ferramental. E isso pode criar muita confusão na cabeça das pessoas. Então, eu vejo muita gente que chega para trabalhar comigo como cliente de coaching, e a pessoa às vezes está esperando que eu vá fazer uma série de testes para descobrir qual é o perfil comportamental, para descobrir se a pessoa é mais analítica, se ela é mais interativa, se ela é mais não sei o quê, quando na verdade o coaching ele é esse conjunto de habilidades de comunicação, baseadas no diálogo. Eu até escrevi para o próximo livro uma frase bonita, eu digo que diálogo é um processo quase mágico de comunicação, onde duas ou mais pessoas se engajam sem que nenhuma delas saiba
qual vai ser o resultado dessa interação. Então, eu vejo muitos coaches bons abrindo mão disso em nome das ferramentas e trabalhando exclusivamente com as ferramentas. Quando você pode automatizar alguma coisa, a presença humana fica meio que dispensável, né? E o coaching é uma relação humana. O coaching não importa se é o coach esportivo, se é o coach de performance, se é o life coach, se é o coach de carreira, de relacionamento, ele é um suporte social para que a pessoa possa se engajar num processo de mudança com mais facilidade, né? E aí as pessoas acabam perdendo um pouco isso, eu acredito. Então, para que isso chegue nas pessoas, para que o mercado entenda, para que as pessoas entendam o que é de fato coaching, é um pouco culpa nossa de não estar seguindo à risca a parte conceitual e estar muito apoiado no ferramental, né? Então, muita gente quando pensa em coaching ou quando conhece alguém que já fez coaching, fala, putz, mas eu vou ter que preencher aquele monte de coisa, daí o cara vai me analisar, confunde um pouco aquela história da análise psicológica com a análise de performance. E o coaching nada mais é do que você ajudar a pessoa a ir dormir hoje e acordar amanhã, no dia seguinte, a mesma pessoa que ela é, só que um pouquinho melhor, né? Que é uma coisa que muitas vezes, por exemplo, um processo de psicoterapia, um processo de psicanálise leva muito tempo para fazer, porque vai por uma outra via, se debruça em cima de outras questões. Bom, eu acho que você traz um colorido diferente para o coaching, porque a hora que você fala em usar a experiência esportiva, a linguagem esportiva, os conceitos de alta performance para a vida pessoal, isso é muito importante, porque o brasileiro esporte conhece, quer dizer, você sabe que a gente perdeu de 7-1, você sabe os times que estão aí, que às vezes você vê o time, você tem 11 craques, a seleção brasileira é típica, né? Você tem 11 caras ali de sucesso nos melhores times do mundo, e esses caras, quando estão juntos, não conseguem ganhar o jogo. Quer dizer, você tem uma última mensagem para passar para quem está nesse jogo da vida? Como é que pode melhorar um pouquinho para chegar na vitória? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que existe um conceito que é fundamental para sucesso em qualquer área, que é o conceito de foco mental e o conceito de blindagem, né? As pessoas hoje têm um número gigantesco de distrações que tiram elas do foco mental o tempo todo. Então, a gente está falando de smartphone, a gente está falando de internet, a gente está falando do número de informações que a gente recebe por unidade de tempo o tempo todo, e isso dificulta o trabalho de foco mental. Então, em especial, quando você mencionou o 7-1 do Brasil, é muito bonito a gente ver a seleção brasileira entrar em campo, cantar o hino nacional e a torcida inteira continuar cantando. Isso arrepia, nós brasileiros somos emotivos assim. Mas isso com certeza não favorece a performance, isso fura a blindagem, tanto que você vê o capitão da seleção, você vê o goleiro da seleção chorando durante a partida. Pô, tem que chorar antes ou depois, na hora que está na partida o foco tem que estar lá. Então eu acho que se eu puder deixar uma mensagem importante aqui, é o foco mental, é a capacidade que a gente tem de se concentrar. E já disse o Timothy Gallwey, quando ele escreveu o livro O Jogo Interior de Tênis em 1974, né, que é um dos papas do coaching esportivo, a concentração não é fazer força para se concentrar, a concentração é o fascínio da mente, né? Então está faltando talvez um tipo de orientação mais para esse lado, tanto no esporte como em outras atividades que exigem performance em alto desempenho. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre tudo isso e conhecer um pouco mais sobre as ideias do Ivan Demarco, lembra do livro Coaching Esportivo e Saúde, ele é um dos coautores do livro, tem gente muito boa aqui, tem coisa interessante nesse livro, e eu acho que o que fica de muito bom desse nosso papo é essa vantagem que o brasileiro tem de que, conhecendo o esporte, as dificuldades, etc., sabe que se tiver um suporte externo, por exemplo, do coaching, pode ajudar a vencer as batalhas e até chegar na felicidade que você falou, né, Ivan? Sem dúvida. Eu acho que é o ponto máximo que as pessoas almejam, e você perguntar para todo mundo o que você quer na vida, quase todo mundo vai dizer, eu quero ser feliz. Muito obrigado, Ivan Demarco, pela participação, gostei muito do nosso papo e a gente vai repetir isso um dia. Que legal, estou torcendo por isso. Obrigado a todos vocês. Obrigado.